Olá! Seja bem-vindo a mais um tutorial do EquationNet disponibilizado pela Spin Engenharia de Automação. No vídeo de hoje você vai aprender detalhes mais avançados sobre templates, security, history and tables, configurações do display, layout, scripts. Os templates são estruturas fixas de tags e funcionam como classes abstratas. O object é a instância do template ou de um outro tipo específico de tag, digital, analógica, texto, etc. Usamos os templates quando essas estruturas fixas irão se repetir. Então, criando um template com 10 tags e 5 objetos daquele template, você tem 50 tags. Dessa forma, você só precisa cadastrar um template uma única vez, e instanciá-lo quantas vezes quiser. Template também ajudam na organização do projeto, pois podemos definir uma hierarquia dentro do objeto. Isso facilita se alguma outra pessoa for utilizar o projeto sem conhecê-lo inteiramente. Basta saber que os níveis hierárquicos são separados por um ponto, e com a ajuda do IntelliSense do EquationNet qualquer usuário minimamente instruído conseguirá utilizar o projeto. As History and Tables servem para a gravação de histórico de medidas. Essas tags são gravadas no banco de dados Tag Historian. Para configurá-las, vá para Edit, Tags, Historian e clique em New para criar uma nova tabela. Use o campo TimeDeadBand para inserir um intervalo mínimo de tempo para que, mesmo que não haja variação no valor da tag, o banco de dados possa salvar esse valor em diferentes timestamps. Use com a opção Save on Change para evitar a geração de registros em demasia na base de dados. O campo Trigger possui tags de controle. A opção Lifetime marca o número de dias em que devem ser retidos os dados históricos. A aba Historian serve para relacionar as tags de medida que deseja-se que sejam gravadas em suas respectivas tabelas. O campo Deadband configura a banda morta do historiador. O evento de salvamento no registro é disparado somente se a tag tem seu valor alterado acima da banda morta especificada. No campo Deviation, se o Save on Change estiver definido nas configurações da tabela e a tag sofrer uma alteração maior do que o parâmetro Deviation, o valor será salvo imediatamente. Não aguarda o próximo timespan. No campo Rate of Change, se a tag for maior que o parâmetro Rate of Change especificado e Save on Change estiver habilitado, a tabela será salva imediatamente. A aba Security tem como objetivo criar, alterar e editar usuários que acessam o projeto. Na aba Users, você pode criar e configurar os usuários. Vamos, por exemplo, criar um novo usuário chamado Operador. Ele terá a permissão Operator. Clicando na primeira linha da tabela com o botão direito, pode-se adicionar novos campos para preenchimento. Password é a senha. Veja que se as senhas não coincidem, há mensagem de erro. E Password Hint, uma dica para ajudar a lembrar a senha. Policy é a política de segurança. Os campos Blocked e Deleted são para bloquear e marcar o usuário como excluído, respectivamente. Você pode querer usar isso para usuários que não estão mais na empresa. Você pode apagar o usuário marcando como excluído através do Deleted ou apagá-lo definitivamente do sistema através do Delete Selected All, que aparece quando clica-se com o botão direito do mouse sobre o usuário. Em Profile, você pode colocar configurações desse usuário, tais como nome completo, telefone e e-mail.
Na aba Permissions, você define as permissões para cada tipo de usuário. Existem os campos de permissões em Edit e Run. Para selecionar essas permissões, clique no campo desejado e marque as opções desejadas. Vamos, por exemplo, alterar a permissão Operator. Marcaremos algumas opções tais como editar tags, scripts e datasets. Não marcaremos Alarms e Devices. Você também tem a opção de marcar Unrestricted, onde o usuário tem permissão para tudo, ou Reset, para desmarcar todas as opções. O mesmo acontece para o campo Run. E na aba Policies você pode configurar as políticas de segurança. No campo Identification você altera regras de senha. Em eSign seleciona-se a opção se desejar impor um tempo limite para a sessão Runtime. E em Session seleciona-se se vai causar um logout automático, e em seguida, digita-se os valores apropriados para Inactivity Minutes e Duration Hours. Vamos trocar de usuário para verificar essa segurança. Clica-se no símbolo de chaves e vamos trocar usuário. Veja que eu ainda consigo acessar o submenu Tags ou Scripts. Mas ao tentar acessar o submenu Alarms, a mensagem de bloqueio aparece. Também é possível acessar datasets, mas não devices. Vamos então falar especificamente sobre cada configuração do Display Settings. O Mode é o modo de página. Ela pode ser Page, Pop-up, Display ou Pop-up Window. Page é o modo default. Ao abrir uma tela do modo Page causa o fechamento automático da última página no layout atual. Apenas telas em modo Page são exibidas no layout. Pop-up é aberta na frente de todas as outras telas. Quando você abre uma nova página, por padrão, todas as pop-ups exibidas são fechadas. Controles em outras telas ficam disponíveis durante o aparecimento de pop-ups. Dialog é aberta como uma caixa de diálogo modal, que desativa os controles em todas as outras telas abertas até fechar a caixa de diálogo. Clicando OK executa o método OK no code behind do display. Background é a cor de fundo da tela e possui diversos padrões de cor. Também pode-se inserir imagens. Width, largura da tela, em pixels. Height, altura da tela, em pixels. Border, seleciona o tipo de borda da tela. Close Button, seleciona se deve exibir o botão fechar da tela. É disponível apenas para pop-up e diálogos. Animation, seleciona o tipo de animação, nenhum, fade, slide, scroll, a ser usada ao mostrar esta tela. Show on Page Selected Object, marque a opção para incluir esta tela no seletor de telas que permite aos usuários acessar diretamente uma tela na aplicação, sem necessidade de incluir botões de navegação nas telas. Placement, seleciona onde, dentro do layout, que você deseja colocar esta tela. Target, selecione se o placement definido é em relação à posição do mouse ou em relação à janela inteira. Dialog Buttons, selecione os botões de controle que você quer na caixa de diálogo. Disponível apenas para diálogos. Title, digite um título que vai aparecer na parte superior da tela. Title Background, selecione uma cor para o fundo do título. Stays Open on Page End, deixe a janela pop-up aberta quando o usuário clica em algo que abre uma tela diferente. Stays Open After Losing Focus, deixe a janela pop-up aberta quando o usuário clica em uma outra tela. Left, digite a distância entre a margem esquerda do layout e a posição em que o lado esquerdo da tela deve aparecer, em unidades WPF. Top, digite a distância entre o topo do layout e a posição em que o topo da tela deve aparecer, em unidades WPF. Os dois últimos são disponíveis somente para layouts Canvas. Já os layouts são os esquemas de disposição de telas apresentadas em conjunto. Para calcular as dimensões de cada display em um layout, você deve saber o tamanho completo da tela e de cada display.
Um exemplo de um layout é um que contenha um cabeçalho, uma tela principal na parte central e um rodapé. Sabe-se que o tamanho total é 1680 por 990. O cabeçalho e o rodapé devem ter o tamanho de toda a parte horizontal da tela, portanto tem tamanho 1680. Já o cabeçalho tem altura de 115. E o rodapé de 45. Logo a tela central deve ter 990 menos 115 menos 45, que é igual a 830. Por fim, em scripts, a diferença de uma task para uma classe é que um script cadastrado como task será executado de acordo com o trigger ou com o período configurado para ele. Já um script cadastrado como class será executado somente quando um outro código chamá-lo. Vamos observar alguns scripts básicos. As tasks que já vêm por default são a Server Startup, que é executada quando o projeto começa a ser executado. É executada no servidor, que é o computador que executa tserver.exe. A Server Shutdown, que é executada quando o projeto é encerrado. Também é executada no servidor. A Client Startup, que é executada em cada cliente quando o tvisualizer.exe, módulo Displays, começa a funcionar. A Client Shutdown, que é executada em cada cliente quando o módulo Displays é fechado. Em classes, já vem por padrão a Server Main, que é uma biblioteca de métodos disponível para todas as tarefas do servidor e clientes. E a Client Main, que é uma biblioteca de métodos disponível para todos os clientes scripts, inclusive telas scripts. Também é possível colocar códigos nos code behinds de cada display. Uma tela que já vem por padrão é a N-Command. Ela tem como objetivo comandar equipamentos com funções de abertura e fechamento. No code behind, pode-se ver a lógica existente. Caso exista algum bloqueio para ligar ou desligar o equipamento, mostrado na propriedade Locked, não é possível abrir nem fechar e uma mensagem de erro é mostrada. Caso contrário, verifica-se se o botão pressionado foi de ligar ou desligar. Essa verificação é feita através dos UIDs dos botões. Se o estado do equipamento estiver bloqueado, entra-se no modo simulação, coloca-se o estado como 1 para aberto e 2 para fechado, desbloqueia-se e depois bloqueia o estado novamente. Caso contrário, o comando de abrir ou fechar é acionado e uma mensagem na janela de operações é criada. Vamos rapidamente executar o projeto para verificar esse código do code behind. Usaremos o mesmo projeto que foi usado no vídeo da criação de símbolo. Se houver algum bloqueio em ligar ou desligar, a mensagem será mostrada. Se houver um bloqueio no estado do equipamento, entra-se em modo de simulação. E se não houver nenhum bloqueio, o comando é acionado e a mensagem mostrada na tela de operações. Esses foram alguns scripts básicos do ExeNet. Existem mais opções e lembre-se que você tem a liberdade de escrever outros. Muito obrigada pela atenção. Nos vemos no próximo tutorial do ExeNet disponibilizado pela Spin Engenharia de Automação. Qualquer dúvida, entre em contato.